Bom dia a todos que nos acompanham em mais um programa Manhã Viva. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um programa com um tema que com certeza será pertinente para alguém aí da sua casa ou do seu trabalho. Falaremos sobre presenteísmo. Pode ser uma expressão um pouco diferente, um pouco difícil, mas já ficará tudo mais claro. E, sobretudo, com a presença aqui da psicóloga Raquel Gonçalves. Mas antes de começarmos a nossa entrevista, uma informação. Segundo o Instituto da Universidade de Harvard, cerca de 60% dos colaboradores sente-se muitas vezes ou quase sempre presentes fisicamente, mas mentalmente ausentes. Então, já deixa aí uma dica do que quer dizer esse termo presenteísmo. Então, a psicóloga vai compartilhar conosco estratégias eficazes, tanto por parte dos profissionais como das organizações, de como vencer o tal do presenteísmo, que já vamos descobrir melhor, mas antes, como habitual, a nossa oração para começarmos o nosso programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a intercessão neste momento de São José, que é padroeiro de todos os trabalhadores, para que ele possa dar a graça de um emprego para quem precisa, ou alguém que está a enfrentar alguma dificuldade no seu trabalho, que ele possa, assim, intervir e interceder junto a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Sim. Então, a gente vai conversar sobre esse tema do presenteísmo. Então, melhor do que eu, a Raquel, para poder explicar o que significa esse termo. Sim, então a expressão que nós usamos para descrever este presenteísmo, no fundo, é o estarmos só de corpo presente, não é? Temos expressões, inclusive, de ter a cabeça na lua. Portanto, nós estamos aqui, mas não estamos de facto. Ou seja, a nossa concentração, o nosso foco não está naquilo que é a tarefa que nós estamos a desempenhar. Então, isto acaba por trazer dificuldades e desafios ao nível da produtividade, ao nível da motivação e, consequentemente, daquilo que é o comprometimento, o commitment dentro do nosso local de trabalho ou na tarefa que estamos a desempenhar. E tem uma diferença para o absenteísmo, que é outro termo utilizado, né, nas organizações que diz respeito a algum comportamento dos profissionais. Sim, o absenteísmo já é mais estudado, já falamos dele há mais tempo. O absenteísmo resulta aqui das faltas injustificadas ao trabalho, seja por faltas propriamente ditas ou atrasos recorrentes, saídas antes do horário do trabalho terminar, pelas diversas justificações que são apresentadas, mas que não são aquelas previstas legalmente, como uma ida ao médico, uma emergência médica, uma situação deste género. Portanto, não resulta nos mesmos desafios, que é a carência destes colaboradores, da permanência e da atividade laboral, mas uma é mais direta porque verifica-se a ausência física da pessoa. Portanto, neste caso, o absentismo, que já é bastante tido em conta naquilo que é as avaliações de desempenho e aquilo que é a produtividade das empresas. O presenteísmo é um fenómeno mais recente, ao qual temos estado atentos mais desde há pouco tempo. Okay? Já se começa a fazer alguns estudos nesse sentido, nomeadamente aqui em Portugal, mas que é mais complexo de identificar, uma vez que existe aqui esta quebra da produtividade indireta. Portanto, não é necessariamente por falta de colaborador ou por falta de pessoas a desempenhar a tarefa, é porque no desempenho dessa tarefa algo está ali a interferir, não é? Criar ruído e faz com que a pessoa não consiga ter a mesma produtividade ou o mesmo foco para a sua função. E quais são os sinais de que isso está a acontecer com os trabalhadores, de estarem ali fisicamente, mas na mente não? Sim. Então, do ponto de vista de quem avalia a produtividade, o rendimento, o desempenho, é mais difícil de identificar estes fatores que predizem o presenteísmo, não é? Mas o colaborador pode conseguir identificá-lo através daquilo que é a sua motivação ou os pensamentos secundários que surgem durante o momento de trabalho.
Uma característica muito comum tem a ver com a desmotivação para aquilo que é a nossa função, seja por não nos identificarmos com a função, seja por acharmos que é demasiado complexa para a nossa capacidade ou para a nossa área de formação. Por outro lado, o identificarmos capacidades que temos, não é? Portanto, um potencial que temos de crescimento e não nos serem dadas oportunidades nesse sentido e, portanto, isso depois contribuir para o desalento, não é? O aborrecimento dentro do próprio local de trabalho. Temos também situações de saúde física e de saúde mental, não é? Em que, se eu estou preocupado com algo que está a acontecer na minha vida pessoal e não consigo ter esta capacidade de desligar, que nem sempre é possível, e fico a pensar naquilo, não é? Portanto, fico ali a germinar aquelas ideias e as emoções associadas, em algum momento eu vou acabar por dispersar ou sentir a necessidade de me focar nessas coisas e não naquilo que eu estou a fazer. Sim, mas só para eu entender também, existem diferentes níveis ao ponto da pessoa realmente estar ali fisicamente, mas não conseguir produzir, e até a pessoa que até consegue produzir, até consegue desempenhar bem as suas funções, mas está nessa motivação, por exemplo. Sim, uma pessoa, dependendo do nível de stress, de preocupação, de receio, que estas tais situações alheias àquilo que é a função propriamente dita, dependendo do nível de preocupação com essas mesmas questões, a pessoa pode manter a sua produtividade, continua a ter a mesma competência para as desempenhar, vai diminuindo o foco, não é? Principalmente se for aqui questões recorrentes. Quando falamos aqui de questões de saúde mental, falamos também de questões relacionais, seja conflitos relacionais dentro do local de trabalho, seja por presença de chefias um bocadinho mais autoritárias ou mais exigentes, não é? E que não olhem tanto àquilo que são as necessidades do próprio colaborador ou os próprios recursos que são disponibilizados, e o facto da pessoa ter que estar preocupada em desenrascar ou em tentar encontrar alternativas para a falta de recursos que tem, não é? Seja um computador lento, uma cadeira que chia, um telefone que não funciona, qualquer coisa, não é? Dependendo da função que for. Portanto, a dedicação que ela tem em solucionar esses pequenos entraves vai comprometer de alguma forma ou vai exigir dela uma carga de trabalho superior para ter o mesmo desempenho. A médio e longo prazo começa a haver alguma carência, não é? Porque a frustração e o facto de estarmos constantemente neste foco de resolução de problemas também gera muito stress. Então este stress vai-se acumulando e vai sendo mais difícil de gerir e, consequentemente, depois vai acabar por se manifestar no nosso desempenho e na nossa satisfação também. Sim, a gente também vai falar sobre, né, as consequências, os efeitos, mas antes, né, compreender melhor esse conceito, existem áreas profissionais que são mais sujeitas a termos ali os trabalhadores apresentar o presenteísmo? Olha, acredito que sim, contudo não é claro em termos de literatura, portanto, naquilo que é a investigação científica. Ao nível do presenteísmo já começamos a ter acesso aqui a alguns estudos e aquilo que é avaliado tem mais que ver com aquilo que são os fatores preditores e ainda não há congruência relativamente às áreas onde isso poderá ser mais premente, digamos assim. Portanto, aquilo que a literatura tem demonstrado, nomeadamente na nossa realidade portuguesa, é que a pressão psicológica, fatores de saúde física que podem de alguma forma condicionar a produtividade, e só nestes dois fatores tanto podemos estar a associar portanto, a classes mais operárias como classes mais de escritório, direção, chefia, o que for. Portanto, é mais estes dois fatores, não é? Estes dois meios, seja as questões psicológicas ou as próprias doenças físicas, já nos dá aqui uma transversalidade em termos de setores onde se pode verificar. Entendi. E, portanto, neste momento é aquilo que sabemos seguramente, não é? Que está a ser fundamentado, de que poderão incidir mais. E existem diferenças, já se estuda isso, do que se percebe em Portugal e em outros países? Não creio, não que seja, como ainda é muito pobre aquilo que é a pesquisa em Portugal, não é? Ainda só agora é que estamos a dar os primeiros passos na investigação deste fenómeno, destas problemáticas. Essa análise comparativa ainda não terá sido feita, não é? Ainda precisamos de perceber melhor sobre nós para depois nos compararmos
com outras realidades. E né, já falamos que afeta a própria pessoa, mas também de alguma forma vai afetar a organização. Então, olhando também o todo da organização ali, da empresa, a produtividade ali de todo um setor, uma equipe, pode ser afetada? Sim, portanto, se estamos a falar de que o sinal mais visível em termos do impacto do presenteísmo naquilo que é a realidade de uma organização, seja ela de que for, de que natureza jurídica for, é de facto a produtividade. Então, se nós tivermos uma quebra da produtividade inerente àquilo que é o fenómeno do presenteísmo, automaticamente vamos ter um impacto na rentabilidade da própria empresa, não é? E daquilo que é o potencial de crescimento e de expansão dos próprios negócios ou das próprias instituições. Sim, mas de todo modo, né, olhar para essa produtividade da empresa como um todo, mas olhar também para sempre ter essa gestão das pessoas também, né? É isso. Ou seja, no seguimento do que está a dizer, é mudarmos a forma como olhamos para estas equipas, não é? Nós falamos muito em recursos humanos e quando nós falamos na palavra recursos, o verbo que nos surge é o de rentabilizar, portanto, do puxar a corda o máximo possível para que aquilo renda o máximo de tempo possível. Uma mudança só de linguagem de recursos humanos para capital humano já nos ajuda a mudar o verbo que está associado, não é? E quando falamos em capital, falamos mais de o potenciar, não é? De o fazer crescer. Então, olhar a este capital humano, que são os colaboradores, portanto, todas as pessoas que constituem a organização, como algo a potenciar para que elas possam atingir o seu potencial máximo e, consequentemente, o seu desempenho máximo. E penso que também é um equilíbrio, porque das duas formas, assim, né? Olhar para a dificuldade ali do trabalhador, né, compreender, ter todo um clima organizacional favorável, mas também o trabalhador, por sua vez, também dá os passos para poder vencer essa dificuldade emocional. Sim. E tudo mais. Sim. Efetivamente, e por mais que nós tentemos separar aquilo que é a nossa posição no trabalho e aquilo que é a nossa vida pessoal, isso nunca acontece a 100%, não é? Porque nós também somos pessoas no nosso local de trabalho. Somos um ser como um todo. Exato. Por isso é que falamos em capital humano, porque existe sempre uma componente humana naquilo que nós fazemos. E se olharmos esse lado humano, nós vamos conseguir perceber que tudo aquilo que implica o indivíduo vai estar associado também àquilo que é o exercício das suas funções. A motivação, o sentir-se seguro, o sentir-se confiante, a esperança, portanto, tudo emoções associadas àquilo que é a tomada de ação para que haja mais proatividade, mais iniciativa. Portanto, podemos identificar do ponto de vista do indivíduo, não é, da sua individualidade, aquilo que são os nossos pontos de melhoria, portanto, competências que nós podemos trabalhar em nós, seja a nossa autoestima, o nosso autoconhecimento, sabermos até onde conseguimos ir, saber até o que é que precisamos para chegar a algum lado e, a partir daí, depois, através das relações que também temos no trabalho, conseguirmos, então, alcançar aquilo que são os nossos objetivos do ponto de vista profissional. Falando em relações humanas e sendo elas algo inerente ao nosso ser social, não é? Portanto, nós somos seres sociais, precisamos de viver em sociedade, precisamos deste sentimento de pertença, da comunidade, e ele também é necessário no local de trabalho. Então, o termo que mais se aplicaria aqui, em termos daquilo que é as estratégias do ponto de vista organizacional, é o trabalhar a segurança psicológica. Portanto, a segurança psicológica vem do reconhecimento por parte dos colaboradores e das colaboradoras de que eu me sinto seguro para arriscar, para fazer perguntas que possam parecer óbvias, para colocar dúvidas, espaço para errar, sem que isso se vire contra mim e onde eu posso ter uma comunicação honesta e franca. Okay? É um termo que já tem vindo a ser estudado no contexto organizacional e que, quanto maior esta segurança psicológica, maior a vontade, a segurança que é transmitida aos colaboradores e, consequentemente, depois incidirá também no seu desempenho e no seu comprometimento com a missão da própria organização. Sim. Ou seja, tem que ter toda uma base ali de relações, né, de como olhar não só o
o trabalho em si, mas também as pessoas através de diversos recursos. Mas também uma questão, há sinais claros, assim, físicos ou de reações do trabalhador quando ele passa por esse tipo de situação? Sim, emoções associadas ou dificuldades emocionais associadas a este fenómeno de presenteísmo, que se podem ser identificados, têm a ver com o nível de stress, a desmotivação, a tristeza. Conseguimos identificar, por exemplo, numa situação em que nós próprios sentimos a frustração por não estarmos a gostar daquilo que estamos a fazer, ou por estarmos ali com algum tipo de constrangimento numa relação ou com alguma preocupação, o tipo de coisas que costuma acontecer é, nas ditas pausas que existem durante o horário laboral e que estão previstas pela lei, a pessoa faz a pausa do seu trabalho profissional e passa a pausa a trabalhar para questões pessoais. Portanto, eu aproveito as minhas pausas para marcar a consulta, para ligar a ver se está melhor, para tentar ler o e-mail das finanças porque isto ou por aquilo. Então eu não descansei, eu não fiz exatamente o papel que a pausa deveria ter feito, não é? Portanto, se eu não descansei, eu não tive como recuperar do stress que é portanto, as minhas funções, não é? Que causa sempre stress pelo nível de concentração, pela responsabilidade, pelas tomadas de decisões, que o processo de tomada de decisão, da mais simples à mais complexa, é sempre difícil, sempre muito exigente. E que, consequentemente, eu vou ficar mais cansada ao final do dia. Portanto, não produzi tanto, vou frustrado porque não produzi tanto, essa frustração vai se manifestar em minha casa e eu já chego cansado no dia a seguir. E, portanto, capacidade de concentração vai estar penalizada e, gradualmente, o meu rendimento também vai diminuir. E também o cansaço, o sono pode ser afetado também? Sim, o cansaço, o sono, muito associado a esta ansiedade, a esta raiva, frustração, que pode depois comprometer aquilo que é a nossa vida pessoal. Lá está, não há uma separação estanque entre uma coisa e outra e elas alimentam-se uma à outra. E a curto, de repente, médio ou longo prazo, quais são as consequências de quem passa pelo presenteísmo? Sim, as consequências podem advir precisamente daquilo que o trabalho constitui na nossa vida, não é? O facto de nós trabalharmos, seja por vocação, seja por necessidade financeira, acaba por nos dar, além deste sentimento de pertença de que já falamos, o sentimento de utilidade, não é? Utilidade para a sociedade ou de eu estar a produzir algo para mim, para os meus objetivos de vida, para aumentar a minha qualidade de vida. Se este desempenho diminui e ele é colocado em causa no meu local de trabalho, eu posso arriscar-me a perder o emprego, eu posso arriscar se não houver os tais conflitos interpessoais, eles passarem a existir. A acumulação de stress pode depois desencadear aqui outro tipo de problemas de saúde mental e, consequentemente, a saúde da pessoa começa a ficar mais comprometida, arriscando também aquilo que é o alimento da sua qualidade de vida, não é? enquanto trabalhador. Nossa, quem nos assiste vê que a gente está primeiro em tração do diagnóstico, falando o que se passa, mas vamos chegar um pouquinho nas soluções, nas estratégias de como cada trabalhador e também as organizações superarem isso, né? E há pouco a Raquel falou sobre essa comunicação direta e sincera. Então, e uma ferramenta para tal são as avaliações de desempenho? A avaliação de desempenho deve olhar não só aquilo que é o desempenho e a produtividade, que no fundo é isso que conta para aquilo que é também a rentabilidade da própria organização, mas tentar perceber, dentro daquilo que é a quebra no desempenho da pessoa ou a não correspondência à expectativa que tínhamos do desempenho da pessoa, o que é que estará a provocar esse defraudar das expectativas, não é? Portanto, uma quebra abrupta do desempenho pode ser originada por a pessoa estar efetivamente com a cabeça no outro lado, a sua desmotivação ter diminuído, o facto de nós, e falávamos lá no início, de estarmos a depositar na pessoa responsabilidades e funções para as quais ela não se sente preparada ou não foi devidamente preparada, e isso depois corromper a expectativa que foi criada, que é: eu tenho determinadas funções, vais passar a assumir estas também, e espera-se que tenhas um determinado rendimento. Chega ao fim e o rendimento não é
não é aquele que nós esperávamos, o que é que estará por trás? Portanto, não é só o não ter tido o desempenho expectado, é também o que é que levou a que a pessoa não conseguisse ter esse mesmo desempenho. Sim, mas normalmente assim, o que se recomenda até para chegar num diagnóstico de tais situações é a avaliação de desempenho ser anual, ter uma frequência menor, porque eu estou pensando assim, de ser o momento ali de avaliar, mas a pessoa também conseguisse falar de si, né? Ter ali não uma avaliação somente nos resultados, mas olhando para a pessoa como um todo. Sim, não precisa necessariamente ser uma avaliação de desempenho mensal, trimestral, semanal. Isso depois vai depender também do tipo de organização de que estivermos a falar e do que fizer sentido para a própria organização. Se estivermos a falar de uma organização mais de produção mais sazonal, por exemplo, se calhar faz sentido que seja de meio a meio ano. Esta questão da periodicidade da avaliação de desempenho depende mesmo de cada organização. O que nós podemos proporcionar também para manter a proximidade nas relações profissionais são as sessões de feedback. Não é? Portanto, quase como se fossem aqui avaliações intercalares, em que podemos ir gerindo aquilo que são as dificuldades que a pessoa está a ter para replanear, para rever o planeamento, para que depois, na futura avaliação, que seja mais alcançável aquilo que se pretende realmente alcançar. E se alguém, ou melhor, né, alguma liderança, organizações querem adotar estratégias para combater o presenteísmo, olhar para os colaboradores, o que pode fazer? Contar também com psicólogos na sua equipe? Que estratégias? Sim. Faz sentido primeiro faz sentido perceber isto enquanto fenómeno. Portanto, normalmente o presenteísmo pode estar associado a um determinado setor, a um determinado grupo de pessoas, mesmo que eles não sejam todos do mesmo departamento. Pode ter um grande impacto só pelo cargo que a pessoa também exerce e, com isso, eles poderem se focar diretamente nesta pessoa. Aquilo que funcionará melhor será mesmo uma atitude preventiva. Ou seja, o facto da pessoa se sentir incluída e participativa naquilo que é a missão e a visão da própria organização vai fazer com que haja um maior comprometimento, uma maior motivação, quase como se fosse um bocadinho dela também. Este mindset, esta mudança de mindset relativamente aos recursos humanos e capital humano ajuda-nos a perceber, ok, em vez de eu esticar a corda dos meus recursos até ela quase rebentar, eu vou potenciar o meu capital. E olhando a esta componente humana naquilo que existe no meu capital humano, de que forma é que eu consigo capitalizar este humano que trabalha. A identidade de uma organização é formada pela fusão das diferentes identidades das diferentes pessoas que a constituem. Então, se estas pessoas puderem dar um contributo real e positivo à organização, isso depois também se vai refletir na rentabilidade e na produtividade da própria empresa. Portanto, olharmos aquilo que é a componente emocional, aquilo que são as expectativas do próprio colaborador também, em termos de carreira, em termos de funções, de equipas com as quais lidam. Portanto, o acompanhamento, o não nos sentirmos sozinhos na própria função, lá está, sentimento de pertença, que ajude depois a ter mais segurança para a tomada de decisão, para lidar com os imprevistos ou com as dificuldades. Tudo isto pode ser alcançado com estratégias como o providenciar aqui algum tipo de orientação do ponto de vista socioemocional, trabalhar competências de liderança também para que as chefias também possam exercer este tipo de estratégias junto das suas equipas, não é? Portanto, dos seus colaboradores. O proporcionar momentos de lazer para que a pessoa também veja isso como algo importante para o recarregar baterias. Sim. Portanto, depois do trabalho, o que é que eu faço? É suposto eu também me divertir um bocadinho, ter algum tempo de lazer. E também promover convívios entre as equipas, né? Certo, ou seja, o convívio fora daquilo que é a formalidade do trabalho, para que as pessoas possam ser mais espontâneas, partilhar até algumas características, algumas experiências da própria vida, não no sentido de isso depois ser usado contra nós.
portanto, não do ponto de vista da insegurança psicológica, mas sim da segurança psicológica. Às vezes, nestes encontros informais, até se descobrem alguns talentos, algumas aptidões que depois até podem ser aproveitadas para potenciar esta pessoa enquanto capital. E normalmente quando se detecta o fenômeno do presenteísmo, é num grupo de pessoas ou basta uma pessoa assim apresentar que ali já tem que ser alguma coisa repensada? Como se reconhece? Individualmente ou acontece mais em grupo? Então, a consequência do presenteísmo normalmente está associada à equipa, não é? Ao departamento, ao setor, à unidade. Mas poderá partir, portanto, se olharmos depois àquilo que foram as causas indiretas dessa tal consequência, poderá partir de uma única pessoa, portanto, uma pessoa que esteja numa postura mais disruptiva ou que, pelas suas inseguranças, também não partilha as dificuldades, tenta resolver e, se calhar, resolve mal, porque não tem o conhecimento ou os recursos necessários para a resolver convenientemente. Portanto, pode partir de uma só pessoa e manifestar-se numa equipa inteira. Entendi. Olha, já acabou o nosso primeiro bloco, mas já conseguimos assim, né, esclarecer bastante coisa com a Raquel, psicóloga, que está nos esclarecer assim, melhor esse conceito do presenteísmo para tanto organizações como profissionais reverem suas atitudes, suas estratégias, porque afinal, né, no trabalho a gente passa a maior parte do nosso dia, nós queremos organizações e um ambiente ali que seja saudável, que proporcione a nossa produtividade de forma pessoal e também de toda a organização. Então, continuem com a gente, um breve intervalo e voltaremos já já. Estamos de volta para a segunda parte do programa Manhã Viva de hoje, em que estamos a falar sobre presenteísmo, um fenômeno que acontece em muitas organizações quando vem uma desmotivação, uma falta de concentração, que isso, né, afeta ali o desempenho pessoal e da organização. Mas há estudos que demonstram que ambientes de trabalho que promovem essa saúde mental e esse equilíbrio entre o trabalho e vida pessoal tem uma redução significativa do presenteísmo em até 30%. Então, é uma questão assim, da gente trabalhar a conscientização, a educação das empresas. De repente, você está se identificando, de repente está lembrando de alguém que compartilha, fala de alguma dificuldade assim, no trabalho, de foco, de concentração. Mas quem já está falando muito melhor do que eu, que pode aprofundar muito melhor que eu, a psicóloga Raquel, que está aqui conosco na manhã de hoje. E nós, no primeiro bloco, falamos assim sobre o diagnóstico, as consequências, né, como perceber isso entre os colaboradores. Mas vamos, né, ter um olhar de esperança e como agora superar. Falando primeiramente da parte assim das organizações, né? Que pode alguns elementos a Raquel já deu, mas de forma ali no dia a dia, como de forma prática. De forma prática a gente poder favorecer ali o ambiente e combater o presenteísmo. Sim. Então, já fomos falando, não é, desta tal mudança de mindset como Sim. base, não é? Portanto, isto não é propriamente uma estratégia, mas é aquilo que poderá depois desencadear uma procura mais eficaz, ou melhor, um encontrar mais eficaz de estratégias que funcionem dentro de cada empresa. Ou seja, uma avaliação que pode depois ser feita daquilo que funcionará melhor dependendo dos setores, das equipas, das unidades, dos departamentos. As empresas, enquanto estratégias práticas e aquelas que se comprovam também mais eficazes e acessíveis quanto à satisfação do próprio colaborador dentro do local de trabalho, têm que ver com aquilo que ela lhes proporciona para também organizar aquilo que é a sua vida. Às vezes passa pela disponibilização de algum tipo de garantia ao nível de saúde, seja ela física ou mental, portanto, o cobrir custos associados à saúde mental ou associada a alguma medida de bem-estar, seja
uma prática de exercício físico, os ambientes mais informais entre equipas, como mencionámos na primeira parte, ajudam também nesta criação de relações e muitos de nós podemos nos identificar com o facto de até irmos mais felizes quando sabemos que aquela nossa colega de trabalho voltou de férias e que vamos poder tomar café com ela na pausa, não é? Então isso acaba por ser também uma forma de nos alimentar e de nos motivar para ir para o trabalho. Portanto, podermos relacionarmos de forma livre. Também aquilo que tem a ver com as competências de liderança. Portanto, se falávamos há pouco de chefias mais exigentes, mais autoritárias, com uma estrutura mais vertical em termos de organização e em termos de tomada de decisão, o investir em relações mais horizontais, não necessariamente as relações de pares, mas uma relação mais horizontal entre chefias e subordinados, portanto, e pessoas que estão sobre a alçada desses mesmos cargos de liderança, que permitem então uma comunicação mais aberta e mais facilmente conseguirmos detectar quando algo não está bem, mesmo que outra pessoa não detecte. Portanto, a pessoa que não está bem não consiga tão facilmente detectar, porque está mais embutida naquilo que são as suas preocupações e quando estamos ali a pensar, não estamos a focar-nos naquilo que nos rodeia. Então, podermos ter este olhar cuidador, este olhar atento uns com os outros, também no local de trabalho, como forma de identificar precocemente algum entrave, algum bloqueio que possa depois condicionar o exercício das nossas funções. Mas como também fazer despertar nas lideranças de reconhecer esse fenômeno, de tentar, né, detectar ali, porque às vezes não se tem conhecimento, não sabe ali reconhecer, diagnosticar e portanto, trabalhar ali com seus colaboradores essa questão. Sim, neste momento já existem ferramentas que permitem fazer essa mesma avaliação. Portanto, passa aqui por questionários anónimos, não é? Para que a pessoa também não se sinta exposta, porque é mais fácil de negar. Enquanto que no absenteísmo é mais claro quem é que poderá estar a implicar isto, ou com que colaborador em específico isso está a acontecer, porque basta ver pelas faltas, pelos atrasos, pelas saídas antes do horário terminar. No presenteísmo há sempre alguma vergonha associada ou algum mascaramento daquilo que são estes comportamentos indicadores do próprio fenómeno. Então, o facto destes questionários serem anónimos também permite que a pessoa seja mais honesta, não é? Havendo estes comportamentos e falando nós há pouco da questão da segurança psicológica, se este fenómeno for muito incidente naquela organização, então é porque também vamos ter uma fraca segurança psicológica. E se isso acontecer, a pessoa não se vai sentir tão à vontade para a tal honestidade, para a tal sinceridade, com medo, com receio que isso se jogue contra ela. Então o facto de ser anónimo permite ou dará aqui a possibilidade das pessoas serem mais honestas relativamente a isso, e dessa forma termos resultados mais realistas. Depois, dentro desta avaliação, existem vários parâmetros, não é? Portanto, o que é que está a alimentar? São relações de conflito? São as chefias inacessíveis? São as condições de trabalho? É a falta de reconhecimento? É a falta de recursos? É o não ter perspectivas de progressão de carreira? Portanto, o que é que poderá estar aqui a alimentar esta frustração, este desânimo, esta desmotivação e este descomprometimento do próprio colaborador de um âmbito geral? E a partir destes fatores, desta análise mais fatorial, conseguir-se trabalhar diretamente dentro daquilo que é a possibilidade e a realidade da organização, tentar investir mais neste tipo de estratégias para que possam depois reduzir a incidência e o impacto do presenteísmo. E como ter acesso a esses questionários? Tem que ser com auxílio sempre de um profissional da psicologia? Sim, neste momento... Como é, assim, para se chegar a esse ponto dos questionários? Sim, pode ser pelos questionários, pode ser uma avaliação individual também. Portanto, existem psicólogos a trabalhar no contexto organizacional neste sentido, no sentido também da felicidade no local de trabalho, da satisfação com o local de trabalho e, portanto, não tem que ser só questionário. Também podem ser entrevistas, podem ser iniciativas para trabalhar as competências de feedback e, a partir daí, depois já conseguirmos aceder ao próprio feedback, não é? Que nos vai dizer que aquela pessoa não está motivada para a sua função. Estes questionários normalmente são ferramentas trabalhadas por equipas externas que visitam as organizações e ajudam na condução, então, desta melhoria em termos de produtividade. Entendi. E por parte do trabalhador, o que ele pode fazer, né? Ou durante o trabalho, ou fora do trabalho, para poder também
dar os seus passos e vencer o presenteísmo? Sim. Muitas das vezes verificamos que existe uma frustração associada àquilo que é a nossa satisfação com o trabalho, mas nem sabemos bem porquê. Portanto, nós sabemos que não queremos, mas depois também não sabemos o que é que queremos em alternativa. Então passa muito também por este autoconhecimento, a pessoa poder-se trabalhar ela própria, o saber o que quer, que nem sempre é fácil de saber, nem todos sabemos, mas que é possível nós atingirmos esse nível de conhecimento. Portanto, trabalhar nesta descoberta do próprio indivíduo para depois, de forma mais segura dele próprio, também reivindicar ou ser mais assertivo naquilo que é o seu espírito crítico dentro do local de trabalho. E depois, dependendo do tipo de pessoa, poderão existir estratégias específicas que funcionam com uns e que não funcionam com outros. Agora, de forma mais generalista, o exemplo que eu costumo dar é aquele que acontece, por exemplo, quando nós reservamos um quarto num hotel, não é? Em termos, como se fosse aqui uma analogia. Portanto, nós temos um momento de check-in, não é? E temos um momento de check-out. E nós, tirando algumas cedências, porque até há hotéis que fazem essas cedências, mas nós não temos acesso ao hotel e aos serviços do hotel, ao quarto, enquanto não for a hora do check-in, não é? Então nós vamos ter que fazer outras coisas fora da hora, até chegar a hora do check-in. E durante o tempo que nós estamos neste alojamento, não é? Nesta reserva, nós vamos aproveitar toda a experiência que o hotel tem para nos dar. Quando chega a hora do check-out, nós temos que organizar a nossa vida de maneira a cumprir a hora de check-out, e se a gente se esquecer de alguma coisa, não pode voltar atrás, não é? Às vezes dá, mas vamos manter a analogia. Então, se existe aqui uma hora de check-in e uma hora de check-out para o exercício ou a experiência que aquele local nos vai providenciar, nós podemos começar exatamente por aí. Ou seja, incutir em nós uma atividade de check-in e uma atividade de check-out, e aqui serve tanto para as pessoas na sua individualidade como para as próprias FIAs, os próprios líderes, não é? Em que temos um momento de recepção, que pode ser o tomar do café, isto, por exemplo, no caso dos trabalhos remotos, o check-in ser uma pequena meeting ali de 15 minutos em que cada um traz o seu café, cada um traz o seu chá e podem trocar ali umas ideias, portanto, uma coisa balizada para também não se prolongar durante muito tempo, e depois termos aqui uma atividade que também nos dê este desligar da ficha, não é? Portanto, o nosso check-out, que pode passar por ir a pé para casa ou ir dar uma volta, fazer exercício, ter aqui uma atividade que nos ajuda a desfocar daquilo que são os assuntos do trabalho e as coisas que nos têm ocupado a mente no trabalho, para que mais facilmente nos possamos focar naquilo que é a organização da nossa casa. Ao mesmo tempo, naquilo que é a nossa resolução de problemas, se nós sabemos que temos que sair do hotel até às 11, nós temos que arrumar as malas até às 11 menos 5. Não é? Então, de alguma forma, nós conseguirmos, ao balizar e ao sermos mais firmes nestes tempos, não é? Que não precisam de ser sempre os mesmos, não precisa ser linear, mas que seja ali um intervalo horário onde eu faço este desligar ou este ligar, eu poder deixar a vida organizada dentro do possível, para que no local de trabalho isto não se intrometa, não é? Ou seja, eu conseguir separar aqui de forma mais estanque, não totalmente estanque, mas mais estanque, para que depois o meu foco seja único nas minhas funções. Agora há pouco a Raquel falou sobre esse processo de autoconhecimento, mas aí se o trabalhador chega assim, né? Aí esse autoconhecimento, olha, ok, estou passando por isso, estou com essa desmotivação, mas nem sempre é possível, assim, trocar de trabalho, trocar de setor. Então, como lidar com isso, assim, bem nessas situações? Há sempre uma motivação inerente àquilo que é o nosso percurso profissional, não é? E dependendo daquilo que for a nossa motivação, ela deve nos orientar na tomada de decisão, seja de permanecer ou seja de procurar noutro lugar. Mas a insatisfação com as condições de trabalho
é algo que poderá ser trabalhado dentro do local de trabalho. Há bocado falamos das chefias e de que postura as organizações e os cargos de decisão podem ter também perante este tipo de feedbacks. E, de facto, há competências de liderança com as quais nós não nascemos, mas que podemos trabalhar ou podemos aprimorar, nomeadamente a escuta ativa, uma relação mais empática, estratégias de comunicação para também sabermos dar feedback, não é? E sempre com foco na resolução do problema, que podem depois ajudar a pessoa a sentir-se mais compreendida, mais aceite, sentimento de pertença, mais aceite, e dessa forma, se calhar, o descontentamento associado ao local de trabalho, que até poderia alimentar uma saída abrupta dessa pessoa, não virá a acontecer, porque, entretanto, a questão resolveu-se. Mas também como é saber o limite entre uma insatisfação que realmente é ali do presenteísmo, ou uma insatisfação, assim, até que se percebe muitas vezes, não sei, né, entre os mais jovens que vão à busca ali de trocar de emprego várias vezes, porque também não sabe lidar com algum tipo de frustração, né? Porque tudo perfeito não teremos em lado nenhum, mas até qual é o limite, assim? Não, realmente é algo que precisa a organização, né? Trabalhar também essas competências de liderança, de gestão de pessoas, trabalhar o capital humano, mas até que ponto saber que é o que se percebe muitas vezes hoje em dia de ter uma dificuldade ali com o sofrimento, com o desafio, a pessoa quer logo, né, romper com aquilo e vai mudando de trabalho. Sim, perante uma determinada emoção mais difícil de lidar, como a frustração, nós podemos ter várias respostas possíveis. E uma resposta de evitamento, como estamos aqui a descrever, é uma das formas de lidar. Se calhar não é a mais adequada e é aquela que nos vai trazer consequências negativas, não é? Que normalmente são o tipo de consequências com as quais não queremos lidar. Portanto, perante a frustração, nós podemos tomar diferentes atitudes, diferentes ações como forma de gerir essa própria frustração. Pode ser através da colocação de limites e nós podermos saber exatamente até onde é que eu vou e a partir de onde é que eu não tolero mais. A colocação de limites e o sabermos os limites que queremos colocar também passa por saber quais é que fazem sentido para nós. E, portanto, voltamos àquilo que falávamos do autoconhecimento. O eu saber para quê que eu estou a fazer isto pode-me ajudar a orientar essa tomada de decisão e a colocar esses limites, a ser mais assertivo, a saber comunicar as minhas necessidades, as minhas vontades, as minhas motivações e tudo isso contribuir também para uma melhor comunicação dentro da organização. Sim. E ali entre os colegas, também estabelecer uma rede de solidariedade e apoio também favorece ali todo o ambiente? Em qualquer contexto emocional, a rede de suporte acaba por ser o maior alicerce na superação das nossas dificuldades e dos nossos desafios. Portanto, é muito importante que exista também essa rede de suporte no contexto profissional. Há bocado a Graciela falava que nós passamos realmente muito tempo no trabalho. Portanto, é importante que nos sintamos conectados com as pessoas com quem passamos a maior parte do tempo do dia em que estamos acordados, não é? Portanto, o fortalecer essas relações e o estarmos sensíveis para a importância de ter essas mesmas relações ajuda depois na conexão também com aquilo que é a organização e a missão da própria organização. Sim, e me vieram também alguns exemplos aqui, né, à mente, que de repente poderiam ser adotadas, né, ali acontece uma ginástica laboral, pensar... Aí você comenta melhor do que eu, tá? Com certeza. Uma ginástica laboral, também se pensar melhor a rotina ali de processos, de organização do trabalho, a ergonomia, né? São ali os móveis, ali a secretária, as cadeiras... São alguns elementos também que às vezes pode parecer um detalhe, mas são muito importantes. Muito importantes. Já de facto, e falando aqui do momento de relaxamento, não é? Seja o espreguiçar, ou portanto, um minuto para espreguiçar ou para esticar as pernas, há empresas que já tomam a iniciativa, por exemplo, de levar massagistas em que durante 15 minutos nós estamos ali à secretária, eles estão ali. Ai, meu Deus do céu, vou pedir isso aqui. Será que... Portanto, são pequenas coisinhas, não é? Que tornam o dia diferente, dão-nos ali
aquele boost de energia, de adrenalina, de serotonina, portanto, coisas associadas a sensações de prazer, de felicidade, uma gargalhada, que é o tal recarregar baterias a meio do dia, mesmo que a pessoa não o saiba fazer. Portanto, podemos proporcionar estes pequenos momentos, ou podemos proporcionar estes momentos uns aos outros, não é? Não precisamos, se não estiver ao alcance da organização, investir neste tipo de iniciativas, porque pode não estar, e temos que pensar que o presenteísmo leva a uma queda na produtividade. Portanto, podemos estar a falar de empresas ou instituições que estejam num contexto mais difícil para a gestão, e, portanto, podemos agir no sentido de colocar toda a gente a trabalhar para esse mesmo propósito. E associado a isto, falava também aqui do conceito de liderança partilhada, ou seja, o facto de, e no seguimento daquilo que falávamos sobre a verticalidade das relações, de torná-las um bocadinho mais horizontais, ajuda no sentido em que, se a pessoa se sentir ouvida e tiver uma participação ativa naquilo que é os contributos, a tomada de decisão, isso também traz responsabilidade à pessoa. Portanto, autonomizar a pessoa para a sua função ou para aquilo que é a visão estratégica da organização, do departamento, da unidade, traz também a responsabilidade de fazer funcionar. Portanto, liberdade traz sempre responsabilidade atrás. Então, nesta liderança partilhada, no fundo, convidamos as nossas equipas a dar contributos e a serem responsáveis pelos contributos que estão a dar. Portanto, não é só aqui depois esta postura de eu quero isto, ok, mas o que é que tu achas que terá que acontecer para chegarmos lá? E a pessoa, ao sentir-se responsável e incluída nesta tomada de decisão, também estará mais comprometida para que isso venha a acontecer. Bom, e também nós falávamos também, eu falei também, um exemplo foi a ergonomia, né, do ambiente de trabalho, ali também tudo isso favorece também o bem-estar físico, né? Sim, o acesso ao equipamento individual, não é? Portanto, aquilo que são as ferramentas que eu preciso para exercer a minha função, seja as botas, seja o fardamento, seja a cadeira, seja o computador funcionar, seja o acesso de escadas ou de elevador, dependendo do andar do edifício. Portanto, o criar condições para que as pessoas sintam que têm conforto. Trabalhar gera stress, nós estamos constantemente a tomar decisões, não é? Este stress é inerente ao processo de tomada de decisão, não tem que ser negativo, ele pode ser positivo se for mediado, não é? De uso responsável. Então, tudo o que puder aqui trazer conforto à pessoa e contrariar, no fundo, esta obrigação, este sentido mais de foco, não é? Ajuda depois a contrabalançar com a questão da produtividade e a pressão e tudo aquilo que nós temos que desempenhar. Outra ferramenta que me veio à mente, as informações continuadas. Também, não somente do que for ali técnico, né, do trabalho, mas de diversos conteúdos. Sim, há pouco falávamos de trabalhar, portanto, competências de liderança, inteligência emocional, comunicação, empatia. Tudo isto são coisas que podem ser conquistadas não só através de um acompanhamento mais individual da própria pessoa, mas também proporcionado pela própria organização. Portanto, dentro daquilo que é as horas de formação anuais que todos temos que ter, quem sabe se estrategicamente não colocamos determinadas equipas ou determinados setores ou determinadas pessoas de cargos de direção a trabalhar numa competência, num contexto mais de desenvolvimento pessoal, que depois se vai manifestar diretamente naquilo que é o gerir a própria equipa, o gerir o próprio departamento. Certo. E também, depois de implementadas as estratégias que as organizações conseguiram se debruçar ali, enfim, tomar diversos outros comportamentos, há alguma forma de mensurar isso? De ver a eficácia, se realmente está dando certo? Sim. Portanto, da mesma forma que avaliamos a presença deste fenómeno, não é? Os mesmos instrumentos ou as mesmas ferramentas que utilizamos para concluir que estávamos com este desafio em mãos, depois existe a avaliação final do próprio projeto de intervenção. Não é? Se imaginarmos isto como um plano de intervenção, há uma avaliação inicial,
há um planeamento das estratégias a implementar, poderá haver avaliações intercalares, que aqui associamos, por exemplo, à questão do feedback, e depois, no fim, podermos avaliar novamente se algumas das dificuldades identificadas foram colmatadas, não é? E dessa forma conseguir trabalhar outras que eventualmente surjam. Há pouco falávamos condições de trabalho, motivação, reconhecimento, o excesso de carga de trabalho, acumulação de funções, portanto, vários que fomos falando, e que uns vão estar mais altos, se calhar, no início deste plano de intervenção, se calhar daqui a um ano ou daqui a meio ano, quando acabarmos de implementar este plano, não é? Se calhar há outras que se vão manifestar, entretanto, ou vão se manifestar, mas menos do que inicialmente, e a partir daí podermos ir sempre moldando àquilo que faz mais sentido, de acordo também com as pessoas que cá estão. Umas vão, outras vêm, não é? E se calhar os novos colaboradores vão sentir necessidade de coisas diferentes e vamos combinando dessa forma. E a gente está, olha só como passou rápido mais uma vez. Que conselhos a Raquel daria para quem se vê um pouquinho assim, né? Presente no corpo, mas não na cabeça ali no seu trabalho? Sim, do ponto de vista individual, para quem nos estiver a ouvir, se achar que sente este tipo de questões no seu local de trabalho, é importante garantir, por um lado, se é só no local de trabalho que nos estamos a sentir assim, e perceber de que forma é que isto poderá estar a impactar a nossa saúde, seja física, seja mental, e dessa forma um acompanhamento mais individualizado, onde há uma avaliação específica para aquela pessoa, não é? Diferenciada naquilo que faz sentido para aquela pessoa, depois poderá ajudar na superação também, não é? Portanto, olharmos à pessoa e à dificuldade da pessoa, o impacto que isso tem na sua própria vida, depois, consequentemente, trabalhar com ela as competências necessárias para lidar com esse desafio, seja no sentido de resolver aquilo que é os sentimentos associados a este trabalho, seja na decisão, eventualmente, até mudar, caso não seja possível aceder a essa comunicação no local de trabalho. E o ideal sempre, também como falou há pouco, contar com uma equipa externa, de psicólogos. Sim. O trazermos uma equipa externa para o contexto organizacional acaba por dar esta garantia de imparcialidade. Não significa que a posteriori não exista uma equipa interna dedicada a esta manutenção, não é? E à verificação das estratégias implementadas. Mas numa fase inicial, onde existe realmente o problema, poderá transmitir mais segurança a quem se sente mais oprimido ou mais inseguro, poderá trazer aqui outra segurança pela imparcialidade desta equipa externa que faz esta mesma avaliação. E depois, esta própria equipa externa capacitar alguém internamente para dar continuidade à implementação dessas mesmas estratégias. Muito bem, olha, poderemos falar mais, mas quem quiser também procurar a Raquel para poder, né, saber isso na sua empresa ou individualmente, a gente vai deixar os contatos e quero agradecer a sua presença aqui no dia de hoje. Eu é que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Sim, então quem nos acompanhou neste programa, né, pode refletir um pouco se isso está acontecendo no seu local de trabalho, consigo. E, enfim, a educação, a conscientização, a gente pensar melhores estratégias no nosso ambiente de trabalho sempre vai ser oportuno e todo mundo vai ganhar com isso, né? Não é somente um colega ali ou a chefia, não. Todos vão ganhar com isso. Então, vale a pena a gente trabalhar esses assuntos, trabalhar a formação continuada, o desempenho e tudo mais nas nossas organizações. Então, muito obrigada também pela sua participação e até lá. E até mais, até um outro programa Manhã Viva. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.